Primeiro é sobre um pouco da sua vida, tá, pessoal. O senhor, qual é a sua profissão, seu Sou Flávio? médico veterinário. O senhor trabalha onde? Eu me formei em medicina veterinária em 1976. Desde 74 já trabalhava nessa empresa, chamava-se Da Granja. Fui o segundo funcionário da Granja. Quando ela veio da Argentina, que estava naquela época dos Tupamaro e tal, eles acabaram investindo no Brasil e conheci eles porque estavam implantando a empresa na Lapa e eles me convidaram como estagiário. Eu morava em Curitiba, que estava estudando. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar como estagiário. Eu vinha diariamente e voltava para a faculdade. Ah, tá. E seguiu trabalhando na mesma empresa até Segui, agora? entrei como estagiário, fiquei até 76, aí casei, inclusive. E aí passei a trabalhar. 3 anos depois eu implantei toda a empresa, acompanhando inclusive o corretor de imóveis, comprando terrenos, verificando financiamentos, verificando plantas, especificamente mais na área agropecuária. A área de frigorífico naquele momento tinha um outro diretor de frigorífico que era argentino. Implantamos toda a integração de aves e fizemos um acompanhamento bastante interessante de financiamentos que a empresa fez. Em 3 ou 4 anos depois, eu já era funcionário, quando me formei, eles passaram a me registrar como funcionário. 3 ou 4 anos depois eu fui convidado para atender o frigorífico, porque o diretor que estava lá necessitou ir embora por problema de doença. O senhor, não, eu queria te perguntar assim, o senhor mas ainda trabalha nessa empresa? Como é? Agora eu trabalho na empresa, o final da minha... Agora eu não trabalho mais porque eu estou fora, né? Não, mas até então. Até então eu estava trabalhando no CIF desta empresa. Isso, porque eu tô fazendo essa pergunta porque, assim, num dado momento, comentaram que o senhor trabalhou como conveniado para um mapa, né? Desde 1997 eu fiz um convênio, porque, deixa eu só lhe explicar, não sei se o senhor me permite. Claro, não. Só lhe explicar um pouquinho antes. E aí eu passei a ser diretor da empresa e quando ela foi vendida para outra grupo argentino, eu saí da empresa. E fiquei uns 12, 13 anos fora. Entrei num ramo de venda de adubo, né, lá na Lapa mesmo. Mas fui concorrer com a cooperativa, acabei viajando. Bem nesse momento, em 1997, o professor Igor, o relacionamento com o pessoal da Granja eu tinha porque eram os mesmos diretores da minha época. Eu conversava sempre. E o professor que estava no CIF, tocando o serviço de inspeção da Granja, foi meu professor na faculdade. Então eu também tinha uma liberdade boa. E ele em 96 faleceu. E eu conversando com o diretor da Granja, disse, pelo amor de Deus, me ajuda, como é que nós fazemos? Eu não posso ficar sem veterinário aqui. Digo, meu amigo, eu não sei. Ele disse, tente lá se você não consegue entrar no ministério. Eu fui no ministério, falei com o rapaz que estava no lugar da doutora Maria, né? Chamava-se doutor Conte. A Maria já na época trabalhava lá? A Maria trabalhava no ministério, mas não na superintendência. Ela trabalhava em Carambeí, me parece. Aí eu falei, ele só falava, não existe forma de trabalhar, de colocar você, porque aqui é servidor público, fazem 25 anos que nós não temos um concurso, está faltando gente, mas existe, a nível de Mato Grosso e Goiânia, Goiás, para aqueles lados, uma coisa que eles estão fazendo e estão pegando, chama-se termo de cooperação técnica. Pesquise aí para você ver como é que funciona isso e me traga aí o modelo. E aí, se for possível, nós fazemos aqui. E aí eu consegui o modelo em Goiás. E aí trouxe ele, mostrei para ele, disse, vamos jogar no jurídico, jogou no jurídico, o juiz disse, não, isso aqui é possível, porque nos outros estados estão fazendo. E aí nós fizemos o primeiro termo de cooperação técnica, que era uma empresa ceder o funcionário, não poderia ser remunerado pelo Ministério, era a remuneração de quem fizesse o termo de cooperação. Então, a princípio tentamos junto à Secretaria da Agricultura, não havia vaga naquela época e eu acabei perguntando se a Secretaria, porque com o Ministério teria que ser
de uma forma com o Estado, ou prefeitura ou secretarias de Estado, para poder fazer o termo de cooperação. E aí eu era associado da Associação Comercial da Lapa, porque eu já tinha quebrado naquelas alturas do campeonato, já estava fechando a indústria, a minha loja, né? Procurando alguma coisa para fazer. Aí eu estava na Associação Comercial e propus que a Associação Comercial da Lapa, que nós éramos associados, me cedesse fazendo para a Secretaria da Agricultura. Aí pegaram a parte jurídica da Secretaria, disse que dava para fazer. Fizeram isso, nós fizemos um convênio da Associação Comercial com a Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura me cedeu para o Ministério e fizemos um termo de cooperação técnica em 1997. E a partir daí eu fiquei até hoje. Até hoje não, até... Tá, entendi. Não, é que eu estava tentando entender essa questão. O termo de cooperação técnica é um indivíduo, um médico veterinário que tem que ser cedido num termo de cooperação onde fala-se em remuneração, fala-se em obediência às normas do Ministério, tem todo para que você possa trabalhar na função naquela época não era fiscal federal, era médico veterinário do Ministério da Agricultura. Mas recentemente o senhor não era isso, né? Na unidade lá. Não, aí eu vim Seara, vim fazendo isso aí, era renovável a cada 5 anos. E aí nós tivemos toda a renovação até final de 2014, me parece que foi. Aí eu fui renovar por outras questões internas do Ministério, por greves que aconteceu, porque eu tinha poder de um atual fiscal federal. Eu assinava certificados internacionais, eu fazia todo o trabalho que hoje eles fazem, só que, na realidade, em função dessa greve, por coisas interna do Ministério, houve essas... Quando eles fizeram uma greve em 2012, eu furava a greve. Não era eu que furava a greve. Todos os conveniados acabavam furando a greve porque a mercadoria ia para o aeroporto, para os portos, com o certificado assinado, que nós tínhamos poder para isso. Então, eles fizeram por corporativismo, eu acho perfeito, está dentro da sua possibilidade, e tiraram o poder de assinatura de certificação para exportação. Nós não poderíamos assinar nada, não porque tivesse tido algum problema lá fora, porque não embarcava no porto se não fosse fiscal federal que assinasse o certificado. E a partir daí eu parei de fazer a certificação e eles não renovavam mais os termos de cooperação. Então o meu, quando venceu em 2014, ele venceu, e aí eu, no sistema do Ministério da Agricultura, tem no RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção de Produto de Origem Animal, tem um artigo 102, que agora não é mais 102, é um outro artigo que saiu um novo RISPOA, mas naquela época o vigente era esse que eu estou falando. No artigo 102 permite que, por necessidade do CIF, que está localizado, Serviço de Inspeção localizado naquela unidade, a empresa é obrigada a fornecer funcionários. E são os funcionários 102, que eu acho que já teve aqui, inclusive, fazendo... Sim, né? E eu entrei como veterinário 102. Entendi. Só que sem poderes nenhum de assinar certificação, de entrar daí você perde a senha de entrar no Ministério. Até ali eu tinha tudo isso. Quando venceu o termo de cooperação, eu parei de ter. E me lembro até hoje, essa foi uma coisa que me chocou, assim, a doutora Maria mandou cortar meus acessos, que era, hoje eu vejo que era normal e tinha que fazer mesmo, porque eu não tinha mais poder, porque eu fazia a função 102. Ela é restrita a não certificar. Entendi. E não ter acesso ao sistema. E a partir então de 2015, quem que passa a ser o auditor fiscal lotado lá no frigorífico? O auditor fiscal, a partir de 2015, foi o último que teve lá até agora, que foi o Heraldo. Nós temos anteriores a ele,
que foi o Dr. Renato Menon. Tá? Mas o senhor não fazia, é que eu não entendi então essa parte, o senhor não fazia o papel do fiscal conveniado? Por que tinha um fiscal também? Na época do Renato, eu digo. Porque tinha o fiscal, porque isso que eu lhe falei da certificação foi logo após 2012, foi no terminar, eu tinha o poder de fazer o trabalho como termo de cooperação técnica, mas eu não poderia mais assinar. Foi onde passou-se as primeiras assinaturas, eu tinha que enviar para a doutora Maria, a primeira que foi lá como chefe do serviço de inspeção, era a que fazia todas as primeiras assinaturas, depois o doutor Menon, né? Daí ficou a doutora Maria de novo, até chegar o Heraldo. Foi quando eu perdi o poder de assinaturas e acessos. O senhor mora com quem? O senhor é casado? Mora com a esposa? Eu sou separado há 20 anos. Mora sozinho? Moro sozinho. O senhor mora em casa própria ou alugado? Não, alugado. Aonde? Lá na na Lapa? Na Lapa. Qual a sua renda mensal na empresa até março agora? Até março eu tinha 20 mil reais eu ganhava como ganhava um auditor fiscal. Um auditor fiscal. Uhum. Tá bem. Bom, aqui eu vou separar por fato. Vamos começar pelo quarto fato, que é um fato mais simples. É imputado ao senhor em 3 oportunidades, nos dias 23 de fevereiro de 2016, 24 de março e 10 de agosto, a partir lá da planta da Seara, na Lapa, prometer alimentos, vantagens, umas carnes lá, uns alimentos para o Renato Menon. Segundo a acusação, 2 vezes a Lucimara e a Dina foram as responsáveis para oferecer para ele por telefone. Em 2 vezes o Menon teria aceitado. Tem os áudios aqui dessa conversa, e também tem mais uma ocasião que é o contrário. O Renato Menon pediu para o senhor por telefone asinha de frango, umas coisas assim. E como, segundo a acusação, isso tudo tinha como uma espécie de contrapartida que ele assinasse esses certificados. Então posso colocar os áudios, mas eu quero perguntar primeiro assim, se ocorreu essa oferta desses produtos, eles foram entregues, e se o Renato Menon, ele, como contrapartida a esse tipo de gentileza, de favor, ele facilitava ou ele assinava certificado sem conferir nada? Não era assim. O Renato Menon é um cara muito responsável, é um profissional responsável, sempre trabalhamos em parceria. Isso é uma coisa que não é com o Renato Menon. Eu fazia assim, eu tinha autonomia como na empresa, de se precisasse, eu estou mandando certificados, você quer uma asinha de frango? Sabe, manda uma asinha de frango. E eu mandava uma asinha de frango, mas isso não tinha vínculo nenhum nem da assinatura do certificado. Se eu não tivesse dito isso, eu não iria. Isso eu não estava comprando, porque um frango, uma asinha de frango deve custar hoje R$1 o quilo, e é pacotinho de 2 quilos. Então você mandava 1, 2 pacotinhos, mas eu tinha autonomia para isso. Não foi o pedido, vamos dizer, de repente ele me liga, Flávio, ainda tem lá asinha? Claro, meu não, claro que eu te mando. Mas se for ver, a última foi aqui, daqui a pouco, 4 meses depois, 3 meses depois, porque o carro ia com muita constância lá, porque eu não assinava mais nada. Então nós emitimos em média de 20 a 25 certificados diários de exportação, emitia-se na época, né? E o Menon era um dos que estava habilitado para a China, porque todo frigorífico tem uma habilitação específica. Para a China é só os cadastrados lá, porque eles têm inclusive uma coisa assim, tipo reconhecimento de firma lá na chegada. Se não for dos que são habilitados, nem recebem. Entendi. Então, e quando é alguém que não é habilitado, o que acontece? Eles batem lá na China? Batem na China. Se não bater, nós tivemos problemas assim com uma assinatura com a doutora Maria. A doutora Maria, na Lapa tem a doutora Maria, Menon, o Heraldo e uma outra moça que tinha como é o nome dela? Márcia.
São as 4 que assinam pelo CIF 530. E um dia, realmente, a doutora Maria, muitas vezes o Menon estava fora, eu acabava indo depois da hora para ela assinar, chegou cansada, alguma coisa, e se você não bater a assinatura lá, eles não recebem. Então, tipo, a assinatura está falsa. Então saiu a certificação para a doutora Maria, foi para a China, isso aconteceu. Eles retiveram lá, não receberam o container e enviaram a certificação de volta, porque não conferia a assinatura. E daí nós fomos olhar, realmente, nós tínhamos cópia. Ela fez assim meio rápido e não bateu e eles não aceitam. Então, com certeza, se não bater com aquela que está na ficha que foi enviado para lá, não passa. Eles retêm o container no pátio. Entendi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que o Renato ou a própria Maria assinavam? Não tinha um fiscal, preciso registrar isso, lotado lá no frigorífico? O Heraldo não era lotado lá? O Heraldo foi lotado em abril de 2015. De 2015 ou 2016? Deixa eu achar se o Heraldo aqui. O Heraldo acho que foi 2015 que o Heraldo foi para lá. Mas ele ficou quanto tempo lá? O Heraldo ficou de abril de 2015 até março de 16. 17, perdão. Então ele foi de 16 e ficou. Tá. Mas aí essa é a pergunta que eu faço. Quando ele fazia e por que passar para essas outras pessoas? O que acontece é o seguinte, a atual conjuntura do Ministério da Agricultura, que não é de hoje, já, desde que eu entrei lá é assim, há uma carência muito grande de profissionais. Né? E não são todos os profissionais, infelizmente o Heraldo e o Menon são os caras que estão pagando porque não se negavam a fazer. Tá? Porque tem hoje possibilidade de mandar um para lá, um para cá, mas a maioria fica, principalmente os mais novos, que já estão na capital, não querem ir para o interior, e aí cria problemas, tem carência e violenta de profissionais, de veterinários, que queiram ir para as plantas. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. O Heraldo podia assinar os certificados para a China também? O Heraldo? Quando ele entrou, nós fizemos a ficha, porque todo ano, ou no máximo a cada 2 anos, vem a ficha do Japão para a feira. Quando ele entrou, para a China, perdão. Quando ele entrou, já em seguida, chegou a ficha. Digo, Heraldo, que beleza, nós já aproveitamos, você já assina. Agora, a grande dificuldade, que no próprio processo diz que eu forcei o Heraldo a assinar e tal, porque pelas experiências anteriores, a China recebe, mas ela não comunica que ela está com o novo sistema. Então, o que você faz de vez em quando? Você espera aí uns 60 dias, e daí você imita o primeiro certificado. Se passar, você sabe que está aprovado. Porque se voltar, você muda de novo para o fiscal que era o anterior. Então, isso aconteceu com o Heraldo. Daí eu disse, Heraldo, vamos experimentar, mandar um aí para ver se passa, né? E aí mandamos 7 naquele dia. E passou as 7. Eu digo, Heraldo, está habilitado. Eles não dão retorno. Eles não dão retorno para a gente. Tá, não, mas a minha pergunta é assim, ó. Essa é a minha dúvida. Estando o Heraldo lotado, designado para atender o frigorífico, não seria ele que teria que assinar todos esses certificados? Não. Por que eventualmente passar para o Renato ou para a Maria? Porque o Heraldo tira férias, o Heraldo tinha mais outras plantas que ele atendia também, ele não atendia só a Lapa. Ele tinha outras plantas que ele atendia. Entendi. Ele chegou a atender pecim, ele tinha outras plantas que de repente aparecia. E outro detalhe, em função da falta de experiência, pela experiência que o Heraldo tem, pela experiência e boa vontade, pela experiência e boa vontade que o Menon tem e não diz não, o que acontece? Sobra para eles as coisas. Menon, eu preciso que você me veja um projeto. O Menon pega o projeto, vê, verifica e aprova. Ou se não aprova, diz por que não. O Heraldo é a mesma coisa. De repente, deu um problema lá na graxaria, não sei de onde. O Heraldo, dá uma olhada, vai dar uma olhada para mim. Então, ele sai, se desloca, resolve aquele problema e volta para lá.